Eu tenho certeza, hoje será uma tarde de muitas bênçãos e de muitos milagres em pessoas que estão nos assistindo. Eu creio nisso, você que está em casa, creia também. Fique à vontade, irmão. A casa é sua, o programa é seu. Obrigado. Eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes assim. Primeiramente, não existe nada impossível para Deus. E é essa certeza que me traz aqui, e essa certeza que eu quero deixar no seu coração. Eu estar aqui é uma obra do Divino Espírito Santo. Amado, Deus olhou para a minha miséria e teve compaixão de mim. E a minha história é parecida com de muitos jovens desse balneário. Uma história de drogadição, de vício, de alcoolismo, uma família totalmente desestruturada, uma família que se preocupava somente com o financeiro. E quando a droga bateu na nossa porta, nós percebemos que o financeiro não tinha valor nenhum. Que o financeiro não podia comprar a nossa alegria, não podia comprar a nossa felicidade. Eu comecei a usar droga muito cedo. Eu costumo dizer nos encontros de jovem que eu viajo por esse Brasil afora, que foi dos 5 para os 6 anos de idade, quando pela primeira vez eu tive a oportunidade de experimentar a bebida alcoólica. E eu acredito que é a droga que mais mata no mundo, né? Não escolhendo classe social, não escolhendo se você é preto ou branco, rico ou pobre. Ela tem entrado em nossos lares e destruído a nossa família, acabado com os nossos casamentos, destruído a nossa juventude, mandado os nossos jovens para a sarjeta, para as casas de recuperação, né? Tem destruído realmente a nossa casa. Mas foi realmente aos 13 anos que eu tive a oportunidade de experimentar a maconha. Primeira coisa que eu pensei como jovem: eu paro a hora que eu quiser. Eu sempre vou ter controle. E eu nunca vou me tornar um viciado, né? A cabeça de todo jovem que começa a usar a droga é essa, né? Só vou usar de final de semana, né? Não pega nada. Mas quando eu fui perceber, não era assim que funcionava. Eu já estava totalmente dependente da maconha, usando a droga de segunda a domingo, né? Já não me preocupava mais em esconder dos meus pais. Em 1987, eu me deparei e frequentei uma das favelas mais perigosas do estado de São Paulo, que hoje é conhecida como Jardim Elba. E lá em São Paulo eu conheci uma droga chamada BAC, ou cocaína injetável na veia. E quando não tinha essa droga, eu passava por uma dependência total, física, que eu ficava numa cama com febre, calafrios. E numa noite, ao acordar com uma febre de quase 40 graus e ao olhar do lado, minha mãe estava sentada no escuro, chorando. E pela primeira vez eu disse para ela me ajudar. E ali, minha mãe conhecia somente um hospital psiquiátrico. Meu pai trabalhava na Pirelli, uma multinacional que tem em Santo André. E ela me levou num hospital psiquiátrico. Chegando lá, eu fui internado em dia 1º de novembro. E o médico me fez uma proposta de um tratamento de 60 dias. Só que depois de mais ou menos 30 dias que eu estava internado, ele me chamou no seu consultório e, conversando comigo, ele olhou bem nos meus olhos e ele falou: Gilberto, infelizmente o exame de HIV que nós fizemos deu positivo, você é portador do vírus da AIDS. E em 1989, ele olhou para mim e falou: olha, se você parar de usar droga, pelo menos 3 anos você tem de vida. Amado, meu chão saiu debaixo dos meus pés. Foi como se eu tivesse caído em um buraco, porque eu tinha muitas realizações que eu queria realizar, fazer, e assim por diante. Eu era um doidão desvarado, mas eu sempre quis namorar. E na minha época, não sei se tem jovem nos assistindo, mas se você está nos assistindo, não era diferente do que está acontecendo hoje. Já tinha esse algo chamado ficar. Tinha ficado como a rapa de mulheres, mas engraçado. Quem fica nunca fica com ninguém. Está sempre só. E foi dessa forma que eu me encontrei naquele local. Sozinho. Sempre sonhei em ter filhos. E percebi que esse sonho, naquele instante, eu jamais ia poder realizar. Recebi uma grande cura também, amado.
Meu pai sempre foi alcoólatra. 30 anos de alcoolismo e 30 anos agredindo a minha mãe. E a primeira pessoa que veio no meu coração foi meu pai. Eu pedi para o médico chamá-lo, e quando meu pai chegou, que eu disse para ele que eu era portador do vírus da AIDS, pela primeira vez eu vi meu pai chorar na minha vida. E ouvi duas frases, minha para com ele e dele para comigo, que mudou a nossa história de relacionamento. Pela primeira vez meu pai disse que me amava. E pela primeira vez eu pude dizer para ele: pai, eu te amo. E eu disse para ele que eu precisava dele. Eu nunca tinha olhado meu pai como um pai. E hoje, eu não sei o defeito que o seu pai tem. Talvez seja maior ou menor do que o meu, não sei. Mas eu quero falar de algo que eu sinto no meu coração. Se Deus me desse uma oportunidade hoje de escolher alguém, falar assim: Gilberto, escolhe qualquer pessoa no mundo para ser seu pai. Eu não escolheria outra pessoa. Eu escolheria o Benedito de Brito, meu pai, alcoólatra, cheio de falhas, cheio de debilitações, mas que é meu pai. E que eu aprendi muitas coisas com ele. E que me ensinou a ser homem, a ser gente. E naquela clínica, eu fiz uma promessa para o meu pai que eu não iria cumprir, que eu nunca mais ia usar droga. Porque naquela época, amado, eu continuava sendo mentiroso, que é um defeito de caráter que o dependente químico tem. Eu saí dessa clínica e eu conheci uma menina que tinha 14 anos de idade, descobri que ela era virgem, chamava Rita. Eu não disse para ela que eu era portador do vírus da AIDS, eu era muito sem vergonha. E eu fiz que fiz até que nós tivemos a nossa primeira relação sexual. Depois de mais ou menos 3 meses de relacionamento íntimo, sem coragem de dizer para ela que eu era portador, eu só dei um envelope para ela ler. Para minha surpresa, ela não me deixou. Levei essa menina em 2 hospitais que faziam tratamento e eram sem de referência no estado de São Paulo. Um se chamava Emílio Ribas, que ainda é sem de referência, e outro era o DST, Doenças Sexualmente Transmissíveis, embaixo do viaduto do Chá, na Galeria Prestes Maia. Graças a Deus, amado. Primeiro, segundo e terceiro exame dessa menina deram negativo. Mas, como eu era mentiroso, como eu disse para vocês, 9 meses depois eu voltei a fazer uso das drogas de novo. Não mais para o baque, mas para uma droga que está destruindo a nossa juventude, chamada crack. Me tornei um traficante na favela do Jardim Elba, e a Rita se tornou viciada em cocaína. Chegou uma época que eu mais usava do que vendia, e o único meio de se pagar isso, através de assalto à mão armada. Num desses assaltos, a pessoa que estava comigo foi presa em flagrante. Eu fugi da polícia e fui morar num quartinho, no Parque das Nações, em Santo André, na onde a minha madrinha Silvia veio anunciar Jesus para mim. Falar que tinha jeito, que existia alguém que poderia me mudar. Amado, eu havia acabado de fazer um assalto em uma empresa. Eu estava com quase 100 gramas de crack, armado com uma 45 semiautomática na mão. Fugido da polícia, aquela mulher veio falar para mim que existia alguém que podia mudar minha vida. Eu me revoltei. Eu estava sentado na cadeira com a arma na mão, eu pulei da cadeira e falei: minha senhora, quem vai mudar minha vida? Olha a situação que eu estou armado, fugi da polícia, olha quanta droga que tem aqui, quem vai mudar minha vida? Eu nunca vi tamanha autoridade, porque ela levantou daquela cama, meteu o dedo no meu nariz e falou: Deus pode tudo. Amado, eu desmontei. Ela falou assim: segunda-feira eu vou te levar para um lugar chamado Grupo de Oração. Falei: firmeza. Não sabia o que era. Chegamos no grupo de oração, eu e minha mãe, a Rita, ela e o esposo dela. Quando entramos naquele grupo de oração, tinha um cara muito louco lá na frente, fazendo o pessoal levantar a mão, bater palma. Eu com o revólver na cintura, eu falei: vamos sentar lá na frente que eu quero olhar na cara daquele careca. Eu era meio forgado. Eu me lembro, minha mãe é meio magrinha, né? Eu me lembro que eu sentei numa cadeira, minha mãe sentou nas outras duas, porque ela não cabe numa cadeira só. Né? E o rapaz apontou o sacrário e falou assim: jovem, você que tem problema de droga, levanta a sua cadeira e entrega a sua vida para Jesus, ele está ali. Apontou o sacrário. Eu fiquei revoltado. Eu falei para minha mãe: vamos embora. Minha mãe: o que foi? Eu falei: vamos embora. Esse cara é mais louco que eu. Lá não cabe nem a cabeça do cara, ele está falando que o cara está ali. Eu falei: vamos embora daqui. Minha mãe, como autoridade, eu costumo brincar assim, que ela passou o bracinho dela em volta do meu pescoço
E ela nunca tinha falado isso para mim. Ela olhou bem nos meus olhos e falou, cala a boca. E o rapaz repetiu o convite. E quando eu fui ver, eu estava frente a frente com o Sakraio, dizendo, cara, se você está aí dentro mesmo, muda a minha vida. E aquele foi o último dia, graças a Deus, que eu usei droga. A Rita foi a primeira mulher a se levantar naquela comunidade. E ali nós começamos uma caminhada dura, difícil, de recuperação. 1 ano e meio se passou, descobri que Jesus estava vivo, ressuscitado, ressurreto, no sacrário de toda a igreja do Brasil e do mundo através da Eucaristia. Peguei a mão da nega, né? Levei debaixo do sacrário e falei, amor, quer casar comigo? E a mulher era mais louca que eu, porque ela disse sim. Mas o médico sempre dizia para mim, Gilberto, quando você tiver diarreia, vômito e febre, os 3 sintomas juntos provavelmente será a manifestação do HIV. Daí você vai ter pouco tempo. E quando a nossa casa estava toda pronta, eu tive esses sintomas. Eu tinha uma diarreia que não passava, uma febre que não abaixava, e todo medicamento e alimentação que entrava para dentro saía para fora. Eu só conseguia tomar banho porque a Rita me pegava no colo e me levava no banheiro, porque nem andar eu conseguia mais. E internado na Santa Casa, a visita era às 3 horas da tarde. Os médicos chamaram os meus pais e disseram para eles se prepararem para o pior, porque provavelmente eu sairia daquele hospital morto. E eu tive uma crise muito forte de choro um dia naquele hospital. E eu me lembro que havia um crucifixo na parede, olhando para Jesus, esperando às 3 horas da tarde para que minha família viesse me visitar. E naquele dia, às 3 horas da tarde, quando a minha porta do meu quarto se abriu, do hospital se abriu, não foram os meus pais que entraram, mas foi o meu Deus que veio me visitar. Algo que eu nunca esperei. Jesus parou do lado da minha cama, uma luz linda que eu nunca mais vi. E ele me disse assim, filho, você se lembra o dia que eu te tirei das drogas? E eu disse para ele, eu me lembro, Senhor. E eu vi a mão do meu Deus se estendendo e segurando a minha mão e dizendo para mim, confia em mim que eu vou te tirar desta cama também. Porque eu não sou um Deus que está morto, mas eu sou um Deus que está vivo e ressuscitado. E eu já sei por quê. 3 horas da tarde. A hora da misericórdia. Deus teve compaixão da minha alma. E veio me resgatar. 8 meses depois, eu recebo a mão da Rita em casamento. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu queria apresentar para os nossos ouvintes a minha esposa. Depois de 2 anos de casado e 4 anos de casado, aquilo que era impossível para os homens se tornou possível para Deus. Eu queria mostrar para vocês o grande presente que Deus me deu. Esses são os meus filhos. Esse que você está vendo é o Wesley Mateus. E o outro que passou anteriormente é o Richard Mateus. Por que Mateus? Mateus significa aquele que acreditou na promessa. E os meus filhos são uma promessa de Deus na minha vida. Então eles carregam o nome daquilo que um dia eu acreditei. Esses papéis que estão em minhas mãos, todos eles, vocês não têm a dimensão, mas são muitos. São todos exames de HIV. Eu e minha esposa, nós estamos juntos há 19 anos e há 15 anos que eu sou casado. A minha esposa até hoje ela não é portadora do vírus da AIDS. Eu tenho 2 exames de cada um dos meus filhos por orientação médica sem eu fiz. Os meus filhos também não são portadores. E eu tenho o meu primeiro exame que eu fiz dia 28 de novembro de 1989. E o último que eu fiz agora esse ano, pela graça de Deus, o Gilberto até hoje ele é um portador. A AIDS ela pode roubar muitas coisas de mim. E eu já queria ir encerrando nesse sentido. A AIDS pode roubar minha saúde. A AIDS pode roubar minha vida. Mas uma coisa que a AIDS não tem direito de roubar é a minha alegria de viver. Porque a minha alegria de viver nasce diretamente do coração de Deus. E lá a AIDS não tem acesso. E é por isso que vocês estão olhando para um homem vitorioso. Vivo. Mas vivo pelo Cristo que vive em mim. O meu Deus, tudo pode. Nada é impossível para Ele.